Oi, gente, bom dia. Obrigada pelo convite. A gente está super nervosa de falar depois de vocês. Não vai ser fácil. Sério, a gente está muito surpresa com o quanto a gente aprendeu com a palestra com as palestras de vocês e muito feliz de fazer parte, de estar aqui para contar um pouco dessa experiência da gente. É maravilhoso estar perto de tantas mulheres empreendedoras. Como a palestra que acabou agora, ela comentou que não é fácil, né? A gente encara muitos desafios, mas é a realização de um sonho, isso não tem preço. A Contente é o plano B. Opa, não está passando? Não. A Contente é um plano B, meu e da Dani, que começou relativamente no início das nossas carreiras. Não. A Dani é jornalista, eu sou publicitária, e o que sempre nos uniu foi a internet. A gente se conheceu pela internet, eu tinha um blog, ela também. Um dia eu fiz uma entrevista com ela, essa entrevista virou 10 e-mails, e a gente fez uma amizade inicialmente virtual. Quando eu vim morar aqui em São Paulo, a gente se conheceu pessoalmente e vimos que a gente tinha muita coisa em comum, principalmente quando o assunto era internet. A gente tinha interesses parecidos, gostava dos mesmos sites, dos mesmos criadores, e a gente praticamente só falava de internet. E a gente viu que tinha uma coisa aí, inclusive... Opa, uma amiga nossa também enxergou isso e falou: olha, eu quero que vocês comecem a trabalhar juntas logo, então eu vou dar um trabalho para vocês. Faz isso aqui para mim. Então, foi assim que a nossa empresa surgiu. A gente pensou no nome e tudo, e o nome é Contente, igual BeHappy, não é à toa, porque era muito um meio de ser mais feliz. E na verdade, a questão do plano B, ela também não foi uma coisa imediata, porque quando a gente criou, a gente trabalhava ainda a Dani trabalhava na Folha, eu trabalhava numa agência de publicidade, então a gente não tinha um interesse imediato em sair, em largar tudo. Era assim: vamos ser felizes depois das 6, depois das 7? Vamos. Então vamos brincar com isso, vamos ver onde vai dar. E a Contente, ela surgiu como esse plano B para a gente fazer essa internet que a gente quer. A gente sempre consumiu muito, a gente sempre... eu acho que desde que a gente começou a usar a internet, a gente ainda é daquela geração que lembra como era assistir um filme no VHS, como foi o primeiro bate-papo virtual. E desde então, isso uns 10 anos atrás, a gente sempre aprendeu muito com a internet. Essa coisa dos blogs, a gente saía dos trabalhos e tal e queria fazer um blog para se conhecer melhor. A gente sempre recomenda todo mundo ter um blog, porque é uma coisa de você entender do que você gosta e como você se expressa. Então, quando a gente pensou na Contente, a gente pensou: vamos devolver um pouco do que a gente já consumiu dessa internet e convidar mais gente para fazer parte disso, mais gente para compartilhar esse amor que a gente tem de fazer coisas e de conhecer coisas novas. E esse raciocínio é inspirado num artista que a gente adora, que chama Jonathan Harris, que ele fala que a gente tem a opção de transformar a internet num grande estacionamento ou num grande shopping, ou transformar num museu. Tem espaço para tudo. Você só tem que definir o que você quer fazer dessa internet. E esse raciocínio inspira a gente porque a gente tenta fazer pequenas comunidades a partir de interesses. Acho que pode passar. A gente sempre, os projetos da gente partem de uma observação sobre um comportamento nosso ou de um grupo de pessoas, ou alguma coisa que a gente percebe que está rolando, e a gente faz um convite para que mais pessoas venham discutir isso com a gente. E o foco nem sempre são as marcas. A gente, quando começou a Contente, o nosso primeiro projeto é o projeto Insta Mission, que é de fotografia. A gente pensou: vamos convidar mais gente para fotografar toda semana, a partir de um tema e tal. A partir disso, marcas começaram a se interessar pelo que a gente faz. E eu estou adiantando uma coisa, na verdade. Na verdade, assim, uma coisa que é interessante a gente pontuar aqui, que a gente criou essa empresa é como se fossem os consumidores.
por trás dessa empresa, assim. A gente não queria ser uma marca, a gente queria criar lugares onde pessoas de verdade pudessem trocar conteúdo, pudessem expor conteúdo. A Dani, a jornalista e eu publicitária, eu sentia, nós duas sentíamos que, assim, às vezes a comunicação publicitária é muito over. As pessoas falam como se o produto fosse salvar a humanidade. A gente estava um pouco cansada disso. Né? Falta um pouco assim de ter uma noção da realidade mesmo, que o produto é bacana e tal, mas assim é um produto, gente. A vida, né, tem muito mais coisa. Então a gente queria ser de verdade, falar com pessoas e criar ambientes inicialmente que eles são livres de marcas. Eles não têm inicialmente publicidade, não tem nada. A gente criava essas iniciativas, esses projetos, sem, inclusive, pensar em lucro. Essa foi a nossa trajetória. Porque a gente nunca estudou sobre negócio, sobre empreendedorismo. Isso é uma coisa legal. Assim como ela falou que todas vocês podem estar aqui, a gente criou a empresa e foi aprendendo no dia a dia. A gente, às vezes, fala que é um empreendedorismo intuitivo. A gente foi aprender como é que abre, como é que tem um CNPJ, aí foi atrás de um contador, aí foi descobrir que a gente precisa emitir nota fiscal. Todos os passos que você precisa fazer para ter uma empresa, a gente foi descobrindo na prática. O que é muito legal, porque hoje, quando eu olho a trajetória da gente, há 4 anos atrás eu era só jornalista. Já era muito legal, eu gosto da profissão. Mas hoje a gente também é um pouco contadora. A gente, ano passado, teve uma situação, teve que virar um pouco advogada. A gente é office boy. A gente faz absolutamente tudo. Então, quando eu penso hoje profissionalmente, é como se a gente tinha uma coisinha pequena e hoje a gente se expandiu. E é muito bom, dá essa sensação de empoderamento, de que a gente consegue fazer quando a gente é apaixonada e quando a gente sabe que é aquilo que a gente quer fazer por muito tempo. E nós somos nós duas, e é legal a gente pontuar que essa expansão ela é muito do online, assim. A gente foi falando com mais pessoas e tal, mas ainda somos só as duas. E como a gente estava falando antes da Dani pontuar, que a gente cria para as pessoas, né, os nossos projetos, e uma das coisas que as duas palestras comentaram é que as pessoas, quando você as valoriza, você, por exemplo, nos nossos projetos, a gente tenta ser vitrine do talento das pessoas que participam. Então, por exemplo, se alguém manda uma foto de uma viagem maravilhosa na África, você posta essa foto, aquela pessoa vai ter um dia de mini celebridade, porque aí um monte de gente vai curtir, vai comentar, vai falar: nossa, você viu, a foto da pessoa está ali. E assim, nada mais foi do que você, uma pessoa física, escolheu uma imagem, mas aquilo para a pessoa é assim: a marca escolheu a minha imagem. Aquilo é muito, muito bacana. As pessoas se sentem muito valorizadas. Então, é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta mostrar o talento de pessoas, seja por meio de fotografia, de design, da escrita. A gente tenta mostrar esse talento para outras pessoas. Então, em todos os nossos projetos, nós somos co-criadoras. Agora a gente vai contar um pouquinho dos nossos projetos para vocês entenderem por que a gente está aqui. O InstaMission é a razão principal, foi o nosso primeiro projeto autoral. Ai, que ótimo! Agora eu vou deixar várias fotos. Que demais, a gente adora quando isso acontece. O InstaMission ele é um projeto de missões fotográficas que acontece dentro do Instagram. Toda semana a gente lança uma missão. Então, por exemplo, a missão que a gente teve recentemente foi Fotografe Cães. Aí essa missão dura uma semana e, ao final dessa missão, nós e uma comissão julgadora olhamos todas essas fotos e, no final, as pessoas podem ganhar um prêmio. E para participar é super simples. Você posta no Instagram e usa a hashtag da semana. Essa era InstaMission 172. Começou com a InstaMission 1, depois a InstaMission 2, InstaMission 3, a gente está chegando quase em 200 missões. Quando a gente começou, a gente não tinha nenhum tipo de estratégia de mídia, de lançamento, mas o que a gente tinha construído já muito forte
eram as nossas redes. Então, assim, a Dani sempre teve blog, Twitter, eu também. Então, quando a gente lançou uma coisa para o mundo, a gente não estava partindo do zero. É a Então, coisa que ela falou, de construir essa rede. é muito importante. Isso, Porque é um assim, relacionamento de muitos anos. E você está todo dia lá com um trabalho de formiguinha, sem preguiça, e se dedicando a pensar em conteúdo e a responder, a interagir com as pessoas que falam com você. Porque a partir do momento que você lança na internet alguma coisa, você tem que ter esse compromisso. Você não pode deixar abandonado e tal, porque as pessoas criam uma relação que você nem imagina. Depois começam a chegar e-mails e você encontra na rua, em viagem, e você descobre que o potencial daquilo que você criou, às vezes só pessoalmente, a coisa do blog mesmo, aquilo ali se expande, as pessoas se identificam. E a gente sempre tenta ficar em contato. E, para nossa surpresa, essa rede foi muito multiplicadora dos nossos conteúdos. Então, de repente, a gente viu que não eram só os amigos que estavam participando, que eram muitas pessoas que estavam passando isso para frente. E a gente criou esse projeto com o início do Instagram. Então, isso foi muito feliz para a gente. Isso é um conselho bom, assim, porque quando surge uma nova moda, todo mundo quer falar daquilo, todo mundo quer estar presente. E, no nosso caso, os meios de comunicação estavam loucos para falar do Instagram. Então, o nosso projeto virou pauta de todos. A gente, até no Jornal Nacional, a gente saiu, porque a gente estava muito alinhada com aquele momento. E isso sem investimento em mídia. A gente nunca foi atrás. As pessoas que vieram, porque ele criou uma força tão grande com essa coisa dos seguidores que, assim, para Instagram, várias vezes o número tem muito mais número inflacionado, mas o que acontece é, hoje em dia já são 36 mil seguidores. Eles são muito engajados, que é uma palavra que é super importante. Eles participam, então eles dizem sim ao convite e fazem com que a cada semana a gente consiga um volume super legal de fotos. Isso chama a atenção não só das pessoas do projeto, mas também do mercado publicitário. E esse engajamento tem muito a ver com o cuidado que a gente tem com cada uma das pessoas. Assim. Então, se alguém faz uma pergunta, ela vai ser respondida. Se faz um elogio, a gente responde o elogio, a gente fala obrigada. Então, isso, a pessoa passa a sentir que tem alguém ali do outro lado. Então, quando ela quiser também xingar, que acontece, ela vai pensar duas vezes, porque ela sabe que tem um ser humano respondendo certinho, tá, não está abandonado, está olhando. Então, como a gente estava comentando que a gente ganhou muita mídia espontânea, o que aconteceu? A gente atraiu a atenção de marcas sem precisar prospectar. E essa é uma bênção, e, na verdade, também é uma coisa que tem um lado negativo, que a gente não sabe prospectar, a gente está tendo que aprender, porque isso aconteceu naturalmente para a gente. Então, quando o projeto tinha 6 meses de vida, a gente recebeu um e-mail, uma ligação de uma agência publicitária falando: oi, eu quero patrocinar uma missão. O meu cliente é LG e eu quero patrocinar uma missão, eu quero saber quanto custa. A gente não tinha a menor ideia. A gente falou: nossa, eu estou no meio de uma reunião, não sei o quê, eu posso te ligar daqui a pouco? Aí ficamos pulando de alegria. Ligamos para os amigos publicitários, falamos: me ajuda, quanto que eu cobro? E aí eu lembro que a gente falou o preço, a pessoa falou: tá bom. A gente falou: droga, tinha que ter cobrado mais caro. Ai, que droga. Mas foi assim, foi muito do nada que surgiu esse negócio. Então, foi muito mágico isso para a gente. Hoje, a gente já teve missões patrocinadas por todas essas marcas que vocês estão vendo aqui. Esse número subiu para 420 mil fotos, que a gente viu ontem. Isso, 420 mil fotos. Recentemente, a gente escutou de uma agência, o cliente comentou: vocês são a única forma de anunciar no Instagram. E a gente falou: nossa, porque... nada a gente sabe. As pessoas sabem, a gente não sabe. Depois eles contam, a gente apropria. Mas a gente criou... É claro que tem como fazer public posting com blogueiras e tal. Mas o InstaMission, quem manda ali são os participantes. A gente leva isso tão a sério que a gente deixa de vender. A gente ama a palestra para poder contar as coisas que a gente deixou de vender. Porque ninguém fica sabendo, né? Mas a gente cuida muito do nosso público, porque, às vezes, uma agência quer fazer uma missão totalmente publicitária. Quer fazer uma coisa... Quer que a pessoa fotografe o slogan da marca.
E esse é um cuidado que a gente tem desde o começo do projeto, que é assim, a gente criou padrões para ele. Isso é super importante. A gente definiu que as missões começam na sexta e terminam na outra sexta. E que, no meio tempo, ele tem alguns posts que vão relembrar a missão. Então, quando é patrocinada, tem um prêmio. Ele tem uma dinâmica muito fechadinha e isso ajuda a criar esse padrão e as pessoas reconhecem. Então, elas sabem o que esperar dali. E como é um projeto perene, a gente não pode, quando chega uma marca, dizer assim, beleza, a gente vai fazer seu slogan. Porque as pessoas estão ali, muitas estão desde o começo, as outras estão chegando. A gente preserva aquilo como uma comunidade dentro de uma comunidade. Então, a gente tem um cuidado como se fosse a nossa casa. E não dá para bagunçar. É um respeito muito grande pelas pessoas que estão ali, porque elas dão muito em troca. Assim, a gente vai passar um vídeo rapidinho aqui do InstaMission para vocês terem uma noção. Esse vídeo, o InstaMission tem mais de 3 anos. Hã? E esse vídeo foi feito no primeiro ano, então os números estão super desatualizados, mas o espírito do projeto está aí para vocês entenderem o que é. É uma gincana pelo bem, é um olhar para as coisas mais triviais de uma maneira diferente, de uma maneira mais bacana, mais criativa, mais interessante. Pictures of people taking pictures. I pictured us at the end of time, just holding up the camera to our eyes. Um convite, eu vejo um chamado a um pedido num tom muito gentil e muito leve, de, enfim, incentivar que as pessoas produzissem um conteúdo no meio daquela... No meio de tanta rede social, que tanta gente é tão grosseiro, então eu acho que o Instagram e o InstaMission, eles promovem isso, assim, é uma corrente do bem. E os temas também eram muito simples, né? Ao mesmo tempo muito simples e muito bacana de ser explorados. From the mountain and you sing along. You home now, love it, that's your mama's song. Pô, de repente você começa a encontrar essas pessoas em lugares que você frequenta, né? Em festas, enfim, bares. E, pô, conheci muita gente que vinha e falava, pô, você não é o Beto? Hoje o Instagram é certamente a minha rede social preferida. E o InstaMission veio para complementar, assim, sabe? Virou quase um aplicativo dentro de um aplicativo, assim. Eu vi as fotos das pessoas e não entendi o que era aquilo. e eu gosto muito disso, de ter algo que eu olhe e que me diga, preste atenção nisso. As pessoas que eu mais gostei de participar, acho que foi aquela Fotografe, uma cena digna de cinema, né, que foi a que a gente saiu até no Estadão por conta disso. Fotografia e saudade. Acho muito porque isso tem a ver com o fato de eu ter mudado tanto. Então eu me alimento muito com saudade. O que você viu? Como você representou? Como você interpretou o tema? E eu particularmente gosto da missão da música, aquela patrocinada pela Coca-Cola, porque eu ganhei um prêmio. Era uma foto da minha filha, né, mexendo ali no ajuste do violão, né, com uma legenda, se você disser que é o desafio do amor. Então, os números... A gente tem um vídeo novo, mas a gente gosta mais desse. A gente vai atualizar. Isso é muito impressionante do InstaMission. Toda semana sempre tem essa recompensa das pessoas falando sobre o que o projeto representa para elas. É muito recompensador. A gente faz há 3 anos e a gente se emociona todas as semanas. Hoje a gente já chorou de manhã com a história que a menina contou, a gente vai postar mais tarde. E tem essa coisa de a gente fazer há 3 anos todos os dias com uma empolgação muito grande, que é isso, de você fazer
o seu negócio, o que você acredita, e ir crescendo junto com ele, porque é muito diferente. A gente é muito diferente do que a gente era há 3 anos e, com certeza, vai ser daqui a uns anos. Então, esse desafio de ir moldando, se moldando e moldando a empresa junto com o que a gente vai aprendendo é muito legal. Eu só quero falar uma última coisa, que nosso tempo está acabando aqui, é que no final do vídeo a gente fala, tem coisas que números não contam. Que é isso, assim, é muito difícil, como a própria Sandra falou, medir. Como que você vai medir esse retorno? Os nossos números, eles são pequenos para as marcas que anunciam. Então, assim, a Dove, por exemplo, que foi uma marca que anunciou, tem mais de 6 milhões de fãs no Facebook. Por que ela quer falar com 34 mil pessoas? Então, não menospreza a quantidade de pessoas que vocês têm, entendeu? Aquilo é um nicho, aquelas pessoas têm muito valor. Então, se você consegue agrupar um número de pessoas, por maior ou menor que ele seja, se ele for de um nicho, ele vai ter muito valor. Então, é legal a gente desmistificar esses números, porque às vezes a gente fica meio deprimido, né? Ai, fica tal com medo página de começar. tem mais seguidores do que eu, e, nossa, não vou conseguir, como que eu vou conseguir ter 1 milhão? A gente nunca vai ter 1 milhão. Se a gente tiver 1 milhão, o nosso negócio acabou, porque a gente não vai conseguir ter controle e dar o like e responder. Então, é legal ter essa noção das coisas que os números não contam. E uma coisa incrível é que basta ter a ideia, a internet permite que a gente tenha uma ideia e coloque ela no ar. A gente sempre tenta falar para as pessoas dessa nossa experiência, porque várias vezes a gente se preocupa, mas eu não tenho gente, mas é difícil, mas eu vou deixar para depois, quando tiver mais perfeito. Não precisa. Essas ferramentas, a gente sempre gosta de usar essas ferramentas que já são gratuitas, porque você já corta o investimento que você teria que fazer. Então, você pode usar Instagram, você pode usar Facebook, você começa. O Google sempre lança todos os produtos dele em beta, que é a versão de testes. Se o Google, que é o Google, faz isso, por que a gente tem que esperar a perfeição? Não precisa, basta pensar, colocar no ar. E quando você coloca no ar, você tem o feedback das pessoas. Elas ajudam você a crescer, elas ajudam você a melhorar o seu produto, a sua empresa. Então, se vocês saírem daqui um pouquinho mais animadas para colocarem no ar alguma ideia, a gente vai ficar super feliz. O restinho dessa apresentação tem sobre os nossos outros projetos. A gente vai deixar disponível para vocês verem depois, tá bom?